Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Orso aqui junto com Adilson, o Avelino, vocês já sabem o que isso quer dizer. Quer dizer que nós já estamos saindo do bunker, nós já estamos aqui para revisitar com vocês a 12ª temporada de Supernatural. Nessa coletânea mais que especial, nesse projeto muito gostoso de fazer, onde desde outubro nós estamos trazendo para vocês todas as temporadas, em comemoração dos 20 anos de Supernatural. Nós demos um handcliff, nós desanimamos um pouco vocês para o começo dessa 12ª, porque ela realmente é mais fraca em relação à 11ª, que estava muito boa, por causa da Amara e tudo que envolvia essa coisa de luz e trevas, luz e ausência de luz, não bem e mal, mas eles trabalhavam de forma mais geral. Nessa é quase um remake daquele filme do Stallone, do Joguem a Mamãe do Trem, né? Porque Mary está de volta e ela veio para bagunçar, veio para atrapalhar. Ela poderia ter ficado lá onde ela estava. Mas boa noite, Adilson. Fala o que você quiser e vamos começar a nossa jornada. Lembrando que o meu Pringles já está separado. Lembrando que a Pringles não nos patrocina, poderia mandar toneladas absurdas de Pringles para nós, porque gostamos disso. Agora, aqui eu vou de churrasco. Então, durante a nossa cobertura dessa 12ª temporada, vou me permitir beliscar deliciosas Pringles sabor churrasco. E aí, Adilson? Tudo bom? Tudo bem com todos por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente retorna agora para mais uma temporada. A gente tá já chegando nas últimas temporadas aqui, né? E essa 12ª temporada ela realmente, como o Orso já colocou aqui, ela dá uma caidinha, né? Mary retorna, então é quase uma sétima temporada, o retorno, né? Não é tão ruim, nada é tão ruim quanto a sétima temporada, galera. Mas realmente isso daqui, perto do que vinha acontecendo, os eventos ali da 11ª temporada, a 12ª ela dá uma caidinha, então talvez a gente até consiga fazer uns avanços que a gente não conseguiu fazer Isso. na 11ª. A gente foi ponto a ponto praticamente, né, Orso, da décima Ficou primeira temporada. cansativo para nós, mas a galera gostou bastante e entendeu por que nós fomos ponto a ponto. Lembrando que tem uma galera que está no banco de trás do Impala, que está acompanhando essa nossa cobertura especial, que não assistiu nada além da quinta. Então eles estão Uhum. conhecendo essas outras temporadas usando os nossos olhos, sobre a nossa perspectiva. Então eles acharam super interessante a gente pontuando, porque realmente tinha muita coisa acontecendo. Eles iam ficar com vários what if na cabeça, vários por quê, de onde, por quando. Então nós conseguimos situar legal. Lembrando que todos os episódios que a gente pula, a gente convida vocês a assistirem esses episódios e depois deixarem aqui no comentário por que vocês acham que nós pulamos. Uhum. Então depois nós vamos recapitular, nós vamos sentar com, eu vou sentar com a Dilson, nós vamos responder direitinho, nós vamos ser o mais sincero possível. Se algum de vocês acertou, a gente vai dar coraçãozinho, a gente vai apontar que vocês acertaram. E vamos lá, Dilson. Esse aqui, lembrando que essa temporada ela é subdividida em alguns arcos, né? O primeiro Sim. arco vai do episódio 1 até o episódio 8, que ele fala da saga do retorno da Mary e do Uhum. tio Lu. E o primeiro episódio é Keep Calm and Carry On. Bora lá. Começando já com a curiosidade sobre o título do episódio, Keep Calm and Carry On. Era um slogan utilizado na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, como uma forma de manter as pessoas ali, né, seguindo em frente, né, com o que estava acontecendo, né, as barbáries da guerra, obviamente. Keep calm and carry on, né? Então, fique calmo, siga em frente, né? Continue. Então, muitas pessoas pensam que tem a ver com o Carry On My Wayward Son da música, Ou e até, não até já diretamente tem. confundiram também com o slogan da Jack, né? O Keep Calm and Keep Walking, né? Também, Tal do Keep também, Walking, eles exatamente. confundiram também, mas não tem nada a ver. O Adilson brilhantemente já deixou claro que tem a ver com esse pedaço triste da história da humanidade, mas continue. Exatamente. A gente pega aqui, como todo começo de temporada, não dá pra pular, tipo, do um pro 5. Então a gente vai aqui, os primeirozinhos, a gente vai andando, vai engatinhando com vocês, né? O primeiro episódio começa exatamente onde acabou lá a 11ª, né? Teve a volta da Mary Winchester trazida como presente.
né? Presente de grego, né, De Urso? grego, Da cavalo Amara de que Troia do deixou. capeta. Devolve esse churrasco pra onde ela tava. Rapaz do céu, trouxe a Mary de volta. A Mary tá mudada, ela não é a mesma Mary. Talvez por isso essa mudança que foi feita na personagem, que deixou esse amargor na Na boca do verdade, é como fã, se a né? Mara tivesse dado um plus no lado escuro da Mary, né? Sim, sim. Eu senti quase como se tivesse trazido ela sem alma, como aconteceu com o Sam. Exatamente. Mas não é o mesmo caso, mas é quase como se fosse. Sim. Né? Então a gente tem essa volta amarguinha aí da Mary, né? Ela tá confusa ainda, também meio deslocada no tempo, obviamente, não podia ser diferente, ela não podia voltar e vamos fazer panquecas felizes, né? É, Essa não. parte eu achei A realidade interessante que ela de conhecia ela não voltar existe mais realmente se faz muito sentindo tempo, né, Adilson? deslocada, não existe mais. Exatamente, exatamente, né? Então, peraí, Urso, tá dando internet instável aqui pra mim. Você tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Então, enquanto o tio Lu apronta das Hello, dele hello. lá com o Adilson, eu vou continuar trazendo para vocês esse primeiro episódio enquanto ele estabiliza as conexões. Dá aquele confere se você pagou a conta, é sempre bom dar aquele confere, porque às vezes pagando a gente já fica sem net. Imagine se não pagar, né? Como o Adilson colocou nesse episódio, nesse começo, Vendo? nesse convite. Nós temos a Mary voltando, nós temos ela tentando entender onde estou, quem sou, cadê o Wally, porque o Sam era um neném de berço e hoje o Sam é um homem feito e hoje a família que ela conheceu não existe mais e tudo está muito mudado, quer dizer, Mary, senta aqui, olha, aconteceu o apocalipse, vamos sentar, vamos conversar. Você está sumida aí, tem Chantani que você deixou de existir. Então ela está confusa, ela está perturbada, ela quer entender para poder se entender dentro dessa história. O Sam, ele acaba capturado e torturado pela Lady Tony Bevel, que é uma das cabeças dos homens de letras britânicos. Então nós temos aí uma outra organização dos homens de letra de um outro país querendo botar o pé no nosso quintal, querendo vir encher o saco nos Estados Unidos. O melhor ponto para mim desse episódio é realmente o encontro do Dean com a Mary no parque, pela nostalgia, pelo que a Mary representa para ele, uma vez que ele também precisa conhecer a mãe dele. A Mary que ele conheceu deixou de existir há muito tempo. Então ele tem um entreolhar ali que deixa muito claro que existe carinho, existe respeito, existe admiração e ao mesmo tempo existe prazer. Sou Dean Winchester, quem é você, né? Se tudo estiver estável aí, você pode complementar o episódio um e seguir. E aí? Estável estamos, vamos lá. Não, é exatamente isso. Aliás, essa entrada dos homens de letra britânico também já remetem ao que eu estava falando da curiosidade do título, né, em relação à Inglaterra, né? Então, a gente tem essa introdução, os homens britânicos querendo não, torturando o Sam em busca de informações ali sobre os homens de letra americanos, né? E também sobre Lucifer, eles também estão já de olho no tio Lu, né? Já estão sabendo das tretas dele por aqui, né? Então, a Mary tá nesse impasse, nessa luta, né? De tentando entender o mundo moderno onde ela veio parar, né? Tem todo o impacto da ausência dela, porque na verdade ela conheceu o Dean criança, Sim. né? E o Sam bebê, ou seja, ela não conhece o Sam, né? Então fica uma coisa um distanciamento muito grande entre eles para que isso seja trabalhado, né? E no fim, a gente tem, quem diria, a Mary, que acaba dando cabo ali da Tony, né? Aham. Para salvar o filhinho Sam, né? Não tão filhinho mais, o É. rapaz é um alce, já diria Crowley, né? Boa, boa. Mas fica bem claro ali que ela não é mais a mesma mulher, né? Já tá bem assim. Então, tem a importância desse episódio todo ali, que é introduzir oficialmente os homens Britânico. britânicos, né, de letras, né? E mostrar essas mudanças que acontecem da Mary ali, além de marcar, né, assim, um dos momentos mais violentos mostrados sofridos pelo Sam, que até a gente sabe, o Sam foi torturado no inferno por quase uma eternidade lá, mas nunca foi mostrado nada muito profundamente. Nesse episódio a gente tem o Sam sendo torturado ali mais
à vista, né? Assim, aí é É mais uma coisa pesado pra mais gente, né? explícita, né? Exato. Ah, outra coisa. Nesse episódio, aliás, em nenhum dos episódios, né? Não, acho que nesse episódio mesmo, apenas, a Mary não chama os filhos dela de meninos, né? Justamente isso foi intencional para mostrar esse distanciamento, né? Aham. De repente, do nada, queridos, fofinhos, É. filhinhos, né? Então ela também sente essa distância, então ela não consegue chamar eles simplesmente de filhos, de Na meninos, verdade, né? esses dois homens são os filhos delas e ao mesmo tempo são dois estranhos, né? Exato, exatamente, exatamente. Como gerar, Daí, como ter de volta essa proximidade, essa liberdade, né? uhum, uhum, exatamente. E aí aqui, daqui a gente vai pro episódio 2. Não dá pra ir Sim. adiante, né? A gente tem que ir pro episódio 2. Faça as honras do episódio 2, O Orso, por episódio gentileza. 2 é o Mamma Mia, mais referenciando a volta da Mary do que o clássico do ABBA, né? Não tem muito a ver, não tem muito a ver nesse sentido. E aí o Dean, a Mary e o Cass partem para efetivamente concluir o resgate do Sam. O tio Lu começa a pular de um lugar para o outro, porque a gente sabe que o único lugar que pode estabilizar o tio Lu, além do Mark, é o próprio Sam, Uhum, então ele fica buscando um novo Sam, ele fica buscando uma nova morada e ele acaba parando dentro de um astro do rock. O Vincent é um momento deveras cômico, porque a gente conhece o Tio Lu, e aí você vê o Tio Lu dentro daquela criatura que é quase caricata, lembrando que gostamos e respeitamos o universo do rock and roll, conhecemos a fundo o universo do rock and roll. Então a gente está no nosso lugar de fala, a gente pode falar que ficou caricato ali, depois o Adilson vai deixar os préstimos dele, mas foi a minha expectativa, como eu digeri isso. A Mary salva realmente, como o Adilson colocou, efetivamente o Sam. Ela dá cabo da Lady Tony. A uhum, mãe Leoa voltou, porém, todavia, contudo, entretanto, somente eles precisam começar rapidamente a reconstruir esses laços, primeiro de amizade, depois de confiança, depois de mãe e filhos, se um dia vai caber essa reconstrução ou não. Lembrando que a Mary ela não é frágil, lembrando que a Mary ela vem de uma família de caçadores também. Aí vocês estão acompanhando com a gente, já entenderam um pouquinho de como ela funcionava com o pai dela, com o Samuel, de onde vem o nome do Sam. Então ela não é frágil, ela não é aquela dona de casa que só limpa a casa, faz panquecas e espera a família. Ela sempre foi também uma caçadora que a gente não viu em ação porque ela fritou no primeiro episódio. Então é uma oportunidade para a gente ver a mãe Winchester em ação. E para os filhos vê-la caçando também, porque ninguém conhece a Mary. A Mary morreu no primeiro episódio, as crianças eram crianças. Então eles estão começando a nos apresentar também o que é Mary Winchester. Continuo querendo que ela não tivesse voltado, mas. E aí, Adilson? Mamma mia! a gente acaba conhecendo mais a Mary, aquela a jovem, né, Mary, por conta Sim, das viagens no tempo que os meninos fizeram, né, durante as temporadas ali, do que a própria Mary mãe, né? sim, Então, realmente, em teoria, era uma baita de uma oportunidade para a gente conhecer, né? Assim como conhecemos o John, né, sim. tão bem, e o John é um personagem muito querido do começo ao fim, né? Aquele personagem que, puxa, se ele tivesse junto. Sempre tem essa questão, Exatamente. né? E, e com ela foi, nossa, por que que ela voltou, né? Só foi mal trabalhado, Imagine, eu acho. Adilson, como teria sido vários dos episódios que nós reassistimos se tivéssemos a dupla Bob e John trabalhando junto com os rapazes. Exatamente, teria sido sensacional, teria sido ótimo, maravilhoso isso, Eles mas fazendo um bullyingzinho com o Rufus. o Rufus, com certeza, sempre sorridente, como sempre, né? O Rufus, Simpático. Pensa num rapaz simpaticíssimo. simpático. Simpatia é É, o principal poder dele. exatamente, né? Nesse Exato. episódio, a gente tem Diga. uma Mary incomodada, na verdade, né? Com essa tentativa dos filhos dela de se aproximar, ela se sente assim sufocada, e aí ela acaba realmente indo caçar sozinha, tipo, ó, deixa eu viver minha vida, né? Uma coisa assim, né? Ah, vocês já estão grandinhos, deixa a mamãe se divertir. É, E aí, paralelamente, começa a surgir aí uma questão envolvendo o Lúcifer, né? Que já nessa outra casca também concordo contigo, mais caricato ali, por não ser também, assim, uma coisa
atuação profissional, né? Vamos Ah, deixar sim, claro sim, aqui, sim. né? É diferente quando você viu o O Cass, Misha né? Exatamente, o Misha. fazendo O Misha fazendo o Mark. Nossa, exato, o Misha fazendo Mark, e também o Jared fazendo Mark lá na quinta temporada, né? agora É nós temos o diferente Zé a das pegada da Couve fazendo o atuação. Mark. E aí? E aí, exatamente, bem isso. Agora, mas acontece que Lúcifer ali numa nova casca, ele acaba que ele engravida uma mulher, né, a Kelly, né, Kelly Klein, ela engravida e agora tem um negócio aí, né, Lúcifer não é qualquer um, ele é um arcanjo. Então aí a gente começa a ter as primeiras, né, dicas do surgimento de um Nefelim, que é o filho de um anjo com um humano, né? Biblicamente existiu o ser, né? Porém, aqui tem um upgrade. Lúcifer é um arcanjo, então Sim. temos como posso Nephilim chamar? Plus. É um Nephilim Plus? Pode ser um Nephilim Plus, exatamente, né? Seria um Nephilim reforçadão, né? Sim, é o Megazord de Nephilim, né? Megazord, exatamente, né? E isso vai ser importante pro desenvolvimento da trama. Vamos segurar essa informação aqui por enquanto, né? A gente vai trabalhar isso aí, porque aí cai nas graças do Castiel proteger a Kelly, enquanto o Crowley quer a criança pra ele. O Crowley sempre é o cara que, tipo, ele vê uma oportunidade e ele sai correndo atrás da bola, Sim. né? O Crowley, ele é o senhor oportunidade, né? E aí, Exato. nesse Ele é meio quase o tempo, Dick Vigarista. Vic Vigarista, exatamente. E nesse começo nós não temos nada de informação nem de Deus, nem da Mara. Uhum. Provavelmente eles estão juntos em Acapulco colocando o assunto em dia, porque deve ter assunto. Pra caramba. Imagina, deve ter assunto. Quando eu vi esse episódio, a primeira coisa que eu pensei sabemos da força de um anjo, sabemos da força de um arcanjo. Um arcanjo com um humano. Vamos torcer para nascer através de cesárea, porque senão essa mulher vai explodir. Foi a Exato. primeira coisa que eu pensei. Falei, a hora que esse nenê der o primeira contração, a mulher explode, porque você imagina, já ficou clara a fragilidade da casca humana, do ser humano, diante dessas energias, né, celestiais, dessas energias cósmicas, e ele é filho do primeiro arcanjo, ele é filho do tio Lu. Exato. Tio Lu Exatamente. saliente, tio Lu foi lá no Somebody Love. Então vai se desenhando esse arco. A gente se questionou a temporada passada, depois da guerra cósmica de Deus contra a escuridão, o que viria. E aí o que surgiu na cabeça dos estagiários foi justamente isso. Foi fuçar mais um pouco nas mitologias e, pô, o que nós não citamos ainda? O que falta a gente colocar nesse universo? E aí eles começaram a trazer essa história, esse enredo dos Nephilims, essa coisa do tio Lu virar sem teto, ele ficar pulando de um lugar para o outro. Não tem pontos sim interessantes, mas como o Adilson brilhantemente já colocou para vocês, para que vocês baixem a expectativa, é um revival da temporada 7, quer dizer, tem pouca coisa que se aproveite, mas nós vamos fazer o puro suco do entretenimento aqui. Tudo que a gente achar relevante, até nos episódios ruins, a gente nem que de forma rápida vai trazer para vocês para ir contextualizando. Agora é Sim. sempre interessante vocês aproveitarem que a série está em vários catálogos de streaming e pegar um tempinho para ir assistindo. Vocês vão curtindo essa viagem com a gente, vão se lembrar do que nós falamos, ou então vão assistir os nossos reviews depois de ter visto a série, então vocês vai estar mais fresco na cabeça. A experiência de vocês é mais completa e muito mais rica se vocês conhecerem a série. O Adilson nos deu a opinião dele sobre esse episódio 2. E agora, eu não vou pular muito ainda, vou deixar para o Adilson comandar as nossas valetas, as nossas lombadas. O Impala segue firme, a galera do banco de trás não está fazendo bagunça, eles estão prestando atenção, eles estão tristes porque a gente vai ter que revisitar essa a Mary do mundo invertido que apareceu para nós. Vamos para o episódio 3, The Foundry. Então, a Mary tenta voltar a caçar investigando um caso de bebês fantasma. Ela quer começar a retomar a vida dela, ela quer começar a se organizar. E aí o que ela sabe fazer? Ela sabe ser mãe. Ser mãe ela não precisa mais. Ela sabe ser esposa. Esposa ela não precisa mais. O que ela precisa ser? Filha também não precisa mais. Então, aonde cabe ela? Caçar. Então ela tenta retomar
essa vida de caçadora. E aí ela percebe que o mundo mudou muito perto do mundo. É um choque de realidade, por isso que é legal a gente trazer esse episódio, porque é o choque de realidade para ela. É aqui que ela desacelera um pouco e ela vê que ela precisa reconhecer as pessoas, reconhecer o mundo, reconhecer as tecnologias, reconhecer o que virou o mundo depois da partida dela até este momento. Nós temos o Cass e o Crowley formando uma dupla muito improvável para tentar caçar o tio Lu. É quase o Homem-Sereia e Mexilhãozinho. Lembrei do Homem-Sereia. A hora que eu vi os dois trabalhando junto, faltou só o Castiel levantar a mão e falar: o mal! É bem Sensacional. isso. Exatamente. Vamos caçar o mal, né? Os dubladores que nos perdoem, a gente é péssimo, mas a gente gosta muito do trabalho de vocês. E para mim, essa dupla improvável lembrou exatamente esses dois heróis da fenda do biquíni do nosso amigo Bob Verdade. Esponja. Eles vão trabalhar junto, tentam trabalhar junto, mas são opostos, é água e óleo. Eles vão divergir, vão mais complicado que ajudar, mas eles estão ali numa empreitada. Caiu no colo deles uma tarefa difícil e uma tarefa que talvez só os dois pudessem fazer, porque eles têm os Paranauê mais avançados para poder bater de frente com o tio Lu e conversar com ele de igual para igual. Nesse meio tempo, a Mary começa a lidar com as novas tecnologias. É curioso a gente ver, é engraçado a gente ver. E aí eu me perguntei, por exemplo, se meu bisavô voltasse agora, malemate em energia elétrica, o mundo era outro, era tudo mato em todo lugar e todo mundo estava feliz com isso, o ritmo de vida era diferente. Como será que a cabeça ia processar tudo isso? Como ia ser? Será que ele ia ter compreensão para poder fazer esse upgrade de realidade, para ele poder entender que é normal, que agora funciona assim? Então é legal dar um exercício bacana para a gente brincar em relação a isso. E aí você vê ela sofrendo, você vê ela tentando se adaptar, você vê ela querendo, na verdade, uma realidade que não existe mais. E aí, Adilson? Eu vou voltar a bater um pouquinho na questão do amargor dela, Sim. né? Talvez essa relutância dela, por que que voltou à vida? Ela fica com esse peso, né? Que não faz muito sentido. Talvez as Pringles aí aparecendo. Não sou só eu Ah, que ando nas vai aí, vai aí. Pringles, tudo bem? Não nos patrocina, mas deveria. Sim, vai aí, vai aí. E talvez se ela tivesse. A equipe sabe como fazer isso, porque fez isso com o Dean muitas vezes. Lidar com essa situação nova, talvez de uma maneira mais cômica, se encaixaria melhor na história e ela seria um personagem melhor aceito, né, dentro da proposta que estava acontecendo ali, né? Mas eles optaram a fazer do modo amargo, do modo sofrido, do modo triste, né? Então ela não estava feliz em estar aqui com os filhos dela, em ter uma segunda chance e tralalá. Ela resolveu olhar o copo meio vazio, entendeu? Talvez isso aí que não encaixou né? Como Sam Dean, eu ia questionar, você não tá feliz, mãe, de ter voltado? Né? A gente conversa com algum arcanjo, alguém aí, né? E tenta desfazer essa parada aí, então, você não quer ficar, Sim, né? porque eles Mas têm. O Dean, ele tem o zap da morte, praticamente. exato, é Então, só chamar a é ceifeira só lá. trocar ideia, é. Parece que foi mais um castigo para ela do que um presente para os rapazes, né? Exato, então isso fica cansativo. Essa é a palavra. Ela é uma personagem cansativa. Quem se lembra aquele desenho antigo que dizia: Ó vida, ó azar, é a Mary, Leap Hardy. Sleepy O desenho Hardy. chamava Leap Hardy. Isso, exatamente. Ela é esse. Ó vida, ó azar. Tudo ruim com ela, cara, sabe? E aí ficou cansativo. Então, todo episódio que tem muito ela, pra mim, é muito cansativo de assistir, cara. É pesado e não pesado emocionalmente, mas no É cansativo mesmo. Tipo, chato, é chato, é chato. chato. Eu já tinha mandado ela pras cucuias já, né? Fácil, fácil. Ó, E mãe, a gente aliás, compra esse uma casa para você no interior do Texas, em algum lugar, você vai criar pode ser. ovelha, vive Manda ela feliz. pro raio que eu parta, né? É, boa. Manda pra lá, né? Boa. Aliás, esse episódio, ele é o primeiro episódio de mancadinha da Dona Mary, hein? Final desse episódio, ela bate um fio pros homens de letra lá britânico lá,
quer fazer, né? Que acha que eles podem tornar o mundo mais seguro e tal. Então ela entra em contato secretamente por baixo dos panos ali com, né? Para dar O informação e tudo, charme, o enfim. garbo e a elegância britânica seduziram a Mary, né? Exato. Uhum, Então exato. ela, na ânsia de querer ajudar, ela só vai atrapalhar e isso vai seguir assim até o final. Preparem-se. Preparem-se, nós já estamos avisando. Eu espero que vocês Exatamente. continuem com a gente, porque foi difícil para nós. Então fiquem conosco, pelo menos pelo apoio moral. E daqui Exato. vamos para onde, Adilson? Aguenta a mão aí que vai ficar bom depois dessa É, temporada, fica bom de novo. Mas nessa temporada aqui, a estrada vai meio esburacada, é assim mesmo. o barato é louco. Daqui eu já vou pular pro 5. Show, show. Tá? O episódio 4 que é o American Nightmare, né? O pesadelo americano, é uma brincadeira, aliás, porque existe o American Dream, né? O sonho Sim. americano, né? Então, American Nightmare, o pesadelo americano, é só uma brincadeira ali com o que eles trabalham tanto. A gente tem aqui, como posso dizer, tem um amadurecimento emocional do Dean em relação à mãe dele, o que está acontecendo, né? Mas é um episódio assim que em si ele traz o quê? Uma criação rígida, ele espelha, na verdade, o que seria uma criação rígida com os homens de letras britânicos. Então, mais ênfase nos homens de letra britânica. É o episódio 4. Tem nada É nada muito novo sob o sol. Já no episódio absurdo, 5 que o exatamente. Adilson sugeriu que a gente viesse, eu vou começar para que ele engrene. Nós temos a Sociedade Tully, que tenta ressuscitar aquele brother do bigode, usando um relógio de bolso, que é quase uma Horcrux. Ó a inspiração de Harry Potter aí, hein? Eles querem, imaginaram que ali tem um pedaço da alma do cara e não sei o quê. E claro que vai acontecer um monte de coisa, eu quero que eu não vou deixar as lacunas pro Adilson ir preenchendo. E aí o Dean dá fim no cara. E aí ele fica orgulhosamente repetindo: Eu dei fim no cara. E aí a cara dele pedindo torta de graça para toda a eternidade porque ele foi um herói, né? É um episódio deveras muito bom esse, né? Essa Muito parte em bom. si é muito sensacional. The one you've been waiting for, né? Aquele pelo qual você estava esperando. É muito bom esse episódio, né? Seria um caso aparentemente simples, né? Que acaba levando os Winchester a descobrirem que um dos seguidores do rapazinho do bigode lá, né? Seguiu vivo, né? E enquanto isso, a Mary se aproxima mais ainda dos britânicos, lembrando lá do segundo episódio, né? Terceiro episódio, aliás, né? Ela se aproxima mais dele, né? Ela segue, né, nessa crença de que eles têm uma estrutura e eles podem evitar as tragédias, e eles têm tecnologia, e caiu no papo dos caras. Ela já tá vendida, né? Essa que é a verdade, né? Mas aí ela tem aquela questão do eu quero evitar que aconteça com outros, o que aconteceu com a minha família, a destruição da família e tal, né? Ela está na melhor E das então, intenções, mas estão usando a boa-fé e a ingenuidade dela, porque a Mary é uma mulher uhum, feita, uma mulher inteligente, uma mulher bonita, mas ela tem a maturidade de uma adolescente, ela não se situou no exato, mundo ainda. mais ou Então, menos. essa ingenuidade dela está sendo usada contra ela, contra os rapazes. Já tivemos a nossa primeira valeta, teremos mais ao longo dessa temporada, porque, como nós já colocamos para vocês, é uma temporada meio so-so, meio just a little bit, um revival da sétima em termos de qualidade. Porém, todavia, contudo, entretanto, somente eu quero propor para que a gente descorra com vocês como foi visitar o Celebrating The Life of Haza Fox. É um episódio que tem uma coisa interessante. Então é por isso, só por essa coisa interessante que ele merece ser mencionado. Eu acredito que a gente não vai se prolongar muito, mas os Winchester estão no velório de um caçador lendário. Imaginem que o cara que tem a skill lendária que zerou o jogo faleceu. Então eles precisam ir prestar as homenagens, os préstimos e tudo mais. Só que eles ficam presos na casa com um demônio da encruzilhada, que acabou possuindo
possuindo um dos convidados. Mais uma terça-feira no universo Winchester, nada de muito aterrorizante ou muito preocupante ou muito difícil para que eles resolvam. E o melhor momento é aquele que nós já falamos anteriormente. A Mary tem uma oportunidade, ela recebe um Uber, a Billy aparece, a ceifeira aparece e oferece para ela, falou, eu tô de Uber, se você quiser voltar pro vazio, eu tô indo para lá, vamos? E aí a gente torce muito para ela aceitar e ela não aceita. Então só por isso eu achei que valia essa menção honrosa, porque ela teve, é a primeira das oportunidades que ela teve de voltar para o lugar onde ela estava e deixar o mundo viver a vida dele como acha melhor, mas ela estava envolvida demais com os homens de letra. Colocaram na cabeça dela que ela tinha uma missão muito importante, não é nem pelos rapazes. Aí vai o que o Adilson vem colocando a respeito dela. O que mantém ela junto, porque ela fala não para Billy, não é pelo amor aos rapazes, mas é porque embutiram na cabeça dela que ela tem uma missão importante para fazer. E aí, pensando que ela está ajudando os rapazes, pensando em ser útil, pensando em ser a mãe, entre várias aspas, que ela gostaria de ter sido para os dois e não sei o que, não sei o que lá, com toda a melhor intenção do mundo, ela fica para continuar fazendo cagada. E aí, Adilson? Bom, rapidamente, só para a gente dar sequência mesmo, esse episódio também tem mais uma coisa que vale a pena ser mencionado, que é a volta da Jodie, né? A Jodie Mills reaparece nesse episódio, né? Ela vem reaparecendo aí ao longo dos episódios com a gente e tudo. É uma personagem que a galera sempre gosta. E o que é interessante nisso? A atriz, que é a Kim Rhodes, ela que dirige esse episódio, né? Então, esse é um episódio que passa pela mão de um dos integrantes do cast, né? Na frente da câmera ali. Eu achei interessante mencionar isso É daí. muito bacana, é uma coisa recorrente na série, né? Várias oportunidades é dado para os membros da equipe, eles aproveitam, é um ambiente controlado para eles aprenderem como faz, para eles testarem uma coisa ou outra. Eu acho que é um grande laboratório. E aí, aplausos para o estúdio, aplausos para quem confia, para quem acredita no potencial dessa galera. E porque a gente não sabe, de repente, numa dessa nasce um grande diretor de fotografia, um grande diretor de cena. A gente não sabe. Exato. Boas oportunidades. E nesse a Jodie, além de aparecer, ela que fala gravando, né? Continuemos, Adilson. Não, é interessante no mundo do entretenimento, né, dos atores aí e tudo mais, como você mencionou, muitos bons diretores surgem assim, né, do ator que ganhou ali uma oportunidade e tal de fazer uma ponta, digamos assim, né, como diretor, e aí ele se descobre também com outro talento que nem ele sabia que tinha, né? Aconteceu com o David Schwimmer, que é o Ross de Friends, né? O próprio o Jensen Ackles dirigiu vários episódios de Supernatural, né? Isso é muito recorrente, sempre acontece, né? O Tom Welling em Smallville também, Óbvio. né? O Clark lá, o Superman, dirigiu diversos episódios, né? Eles vão ganhando maturidade, né? E vão querendo explorar também além dali, né? Isso também acontece com dubladores. Muitos dubladores são diretores de dublagem, né? Então o mundo da arte tem esse reciclar, né? Eles se reciclam entre si ali, eu E acho bem são esses interessante. profissionais que continuam na ativa, né? O profissional que Exato. ele é monotarefa, ele acaba ficando pelo caminho. Exatamente, exatamente. E aí a gente já parte aqui pro episódio 7, né? Que é o Rock Never Dies, né? O rock nunca morre, isso é verdade, galera. Pra quem duvida, ó, o Orso e eu aqui, ó. Estão. Firme e Opa! forte. Ah, E uma aqui a curiosidade gente. sobre esse símbolo não tem nada a ver com nada maligno, foi criada uma mística em torno deste símbolo. Este símbolo justamente é para espantar o mal. Pois Então, é. nós estamos nos livrando do mal. É uma coisa peculiar. Mas continue, Adilson. Rock never dies. Maravilha. Aqui, tá vendo? Além de nerdice, são escultura. Isso que é maravilhoso. Essa é a maravilha de ter bons convidados. Eu sempre trago gente muito mais inteligente que eu. Eu tenho o prazer e a honra de chamar o Adilson de amigo. Eu tenho ele no meu hall muito pequeno e restrito de amigos já há muitos anos.
nós temos muitas coisas em comum, nós já vivenciamos muitas situações deveras peculiares juntos, então a gente tem essa sinergia, a gente tem essa troca, esse número de referências interessantes que a gente traz para vocês, e é participar desse nosso papo que vocês estão sendo convidados. Se por acaso você caiu de paraquedas, é o primeiro vídeo que você está assistindo, assista até o final, para tudo e vai conferir a playlist que nós estamos cobrindo o Supernatural desde a primeira temporada. Aproveite e dá um confere se vocês já são inscritos nos dois canais que o Adilson mantém aqui no YouTube. Um deles é o Ampliadamente, que é um podcast muito interessante, muito bacana. É um podcast diferente de tudo que vocês conhecem, porque ele traz especialistas de diversas áreas para conversar, para tirar a dúvida que ele tem, a dúvida que vocês têm em relação àquele assunto, em relação àquela profissão. Eu já tive o prazer de participar com ele lá em algumas oportunidades. Me verão mais por lá o ano que vem. Nós estamos fechando a grade de programação, tanto do Assuntando quanto do Ampliadamente. Nós estamos cruzando as agendas aqui para que a gente interaja mais vezes, não só porque a gente gosta de estar junto, mas é porque o nosso papo também é agradável e interessante para vocês, de acordo com o que vocês estão dizendo para nós. É muito importante esse feedback. E o de Resenhas é um canal de cultura pop, é um canal de resenhas, né? De Adilson e fica aí o trocadilho, fica aí. É um canal muito interessante, é um canal que complementa o conteúdo aqui do Assuntando, porque ele fala de anime, porque ele fala de desenho animado, ele fala um pouco de cultura asiática, ele fala um pouco mais ele cobre coisas que nós não cobrimos aqui. Então ele é um complemento do Assuntando. Muita coisa que vocês procuram aqui não vão encontrar. Dois lugares é o que eu quero indicar que vocês procurem. Primeiro, lá no de Resenhas, e segundo, lá no Corisco Nerd, um grande amigo, um grande abraço para Ronilson Araújo e Nádia Paracuru, que tiveram aqui comigo recentemente, dia 12, eu tive uma live maravilhosa com eles aqui. Então, se vocês têm curiosidade de conhecer esse casal, essa dupla, conhecer esse canal, deem uma olhada lá. Todos os links estão aqui na aba de canais parceiros. E agora que eu já fiz as honras, já dei os louros a quem merece, já indiquei bons lugares no YouTube para que vocês que estão nos assistindo continuem frequentando. Que o Adilson diga para nós por que Rock Never Dies. Porque o Lucifer resolveu que ele quer ser astro do rock. Né? Ele resolveu que ele quer ser astro do rock, né? Essa identidade dele, né, tá começando a ficar mais instável, né? Ele como Vincent, né? Ele tá ficando já mais instável agora, então a gente já começa a ter um Lúcifer que vai sumir, digamos assim, ele vai sumindo até ele poder reaparecer. E aí a gente vai trazer ali. Mas o que a gente tem aqui é que realmente o Lucifer assumindo essa identidade, Rockstar, né? O Crowley tenta capturar ele, né? O Sam e o Dean ficam lidando com o caos causado pela popularidade do Vince, né? E o Lucifer começa a desenvolver um ego ainda maior, né, do que ele já tinha um ódio crescente, né? Aí a gente tem uma menção aí ao que o Worth falou sobre Deus. Falou que agora há pouco que Deus e a Mara sumiram desde o final da última temporada, né? Eles Então, marcaram umas férias e não convidaram o tio Lu. não, exatamente. Só Então é que uma ele quer coisa meio. O tio Lu respostas. tá tão jogado de escanteio que ele não tem um propósito, ele não tem um porquê, ele só quer destruir Exato. tudo que Deus criou. E ele tem um Exato. discurso pesado nesse episódio, né, Deus? Tem sim, exatamente, né? Então a gente tem aí é quase que é um conflito pai e filho, É um né? desabafo dele, né? Exato, exatamente. E a gente tem, né, nas temporadas que lidaram ali nas primeiras temporadas com o Lúcifer mais diretamente, a gente teve bastante dessa lábia do Lúcifer em relação ao que Deus faz com ele parecer, e que ele não era aquele mal e tudo isso meio que
fica tentando voltar à tona de uma certa forma, né? Mas não é mais a mesma coisa. A quinta temporada passou e não dá mais para resgatar aquele discurso daquela forma, Sim. né? Então, mas fica válido aí, a gente vai tendo esses lampejos aí do Lúcifer, tentando entender, ter as respostas dele, e ele quer encarar Deus de todas as formas, né? Exatamente. Ele criou na cabeça dele um inimigo imaginário que ele quer confrontar. E aí ele É, quer chamar é. atenção de alguma forma. Exato, exatamente isso, né? E aí, dá pra gente já ir pro episódio 8 que é o Lotus, né? A gente tem aqui o Lúcifer em outra casca, o cara já tá pulando, né, de galho em galho Não, e aqui, né? dessa Agora vez ele ele é o. conseguiu uma casca deveras peculiar, né, Adilson? Exatamente, ele é só o presidente dos Estados Unidos, só isso, né? Sam e Dean com o Castiel e o Crowley. Então vão tentar pôr o bicho pra correr, né? Mas, né, não rola, não dá certo, né? Esse episódio ele traz uma revelação, né? Completa, né? Que é a questão da gravidez da Kelly, né? Que até então lá atrás tinha sido só o acontecimento, né? Tipo, fica aquele negócio tipo, peraí, como Aham. assim eles tererãs, né? E Aí aqui aí, agora tem que. Adilson, um parênteses rápido, mas a galera mais velha vai pegar a referência. Olha o cenário: presidente dos Estados Unidos, um envolvimento romântico. Lembra um outro fato, né, curioso que a gente conheceu que bombardeou as Ah, é mídias e nós verdade, é tivemos mesmo. um presidente dos Estados Unidos envolvido com uma funcionária e não sei o quê. É mesmo. Não vamos citar nomes, mas vocês sabem de quem nós estamos falando. E aí Sim. talvez seja aí a alfinetada da galera, colocando o tio Pode Lu ser. e essa funcionária. Uma boa referência que eu não tinha pensado nela, Orso. Faz todo sentido. Inclusive, esses dias vi uma foto desse presidente Ah, sentado à mesa e a legenda dizia: Você não vai acreditar, mas nessa foto há duas pessoas. eu vi! Eu achei sensacional. Eu Eu achei vi, eu vi, sensacional. eu vi, muito bom. Procurem, procurem. É isso mesmo. Continue. Então, aqui. A gente, como eu estava dizendo, falha, né, a questão de expulsar o Lúcifer do presidente. A gente tem a confirmação da gravidez da Kelly, portanto, a confirmação de um Nefilim arcangelical. Era essa a palavra que eu queria, ou não angelical, mas arcangelical. Ele é um arcanjo. Então, o moleque vai vir meio humano, meio Ele é arcanjo, né? quase um semideus. Exatamente isso, né? Ele vai vir e Thor que se cuide na Marvel, porque o bicho Sim. vai vir, né? E aí nós temos o Sam e E o Dean sendo presos pelo serviço secreto no final. sim, Aí eles usam exato. um ovo dourado para expurgar o Lúcifer, e aí fica um suspense no ar. Lembrando que é mais uma vez uma referência ao universo de Harry Potter. Quem assistiu os filmes lembra que em algum momento ele teve um ovo dourado também, e fazia parte dos trials, fazia parte das missões que ele tinha que descobrir no Cálice de Fogo. E aí ele foi para a banheira, ouviu os sereianos e tudo mais. Quem conhece Harry Potter já pegou a referência. E aí o tio Lu foi de arrasta. É claro que ninguém vai de arrasta definitivamente. É claro que em Supernatural morrer é relativo. E aí, episódio Depende de quem 8. você conhece, né? O episódio 8 fecha aquele primeiro arco que eu apresentei para vocês. Agora, do episódio 9 até o 16, nós temos basicamente a caçada britânica e as memórias perdidas. Por favor, o que você acha que vale a pena? O Se há uma... episódio, o episódio 9 o First Blood, ele vem bem na sequência do oitavo, né? Então a gente tem aqui, enquanto eles, né, são presos lá, né? Eles percebem que os homens de letra britânicos estão já por trás da operação. Já, né, eles já têm ali, ou seja, teve dentro da Mary aí, né? Ela Sim, que ligou os contatos, né? Então eles já utilizam, eles já usam, né, o governo britânico como ferramenta. Aliás, essa temporada eles trazem um pouco disso, dessas conspirações, né, de manipulação, de manipular informação, de governos, de pessoas dentro de governos, né? Eles trabalham bastante isso, né? sim. Então, a gente tem ali a Mary também trabalhando já com eles, né? Com os britânicos. Ela deixou de ser só um contato, ela passa
agir de verdade ali com eles, né? E descobre que eles pretendem o quê? Dar um fim nos meninos dela. Aham. Olha só, os caras infiltrados e ela dando corda pra, né? É, a hora que Então, ela a hora que ela se dá conta, já é tarde demais. exato. Os nossos Sunny e Jim estão presos de uma instalação de segurança máxima e aí eles fazem um pacto com a Billy para escapar. Porém, todavia, contudo, entretanto, somente os serviços da Billy são caros. E aí fica claro que ela deixa ambos escaparem, porém um deles tem que ir de arrasto. Quem aparece para Exatamente. salvá-los? O Chapolin Vermelho? Eu! Não, um anjo do Senhor. O Kes acaba mandando a Billy de arrasta para salvar os dois Winchester, quebrando esse pacto. A gente ainda não sabe se esse ato de quebrar o pacto vai ter uma consequência ou não, mas ele fala: não, você não vai levar nenhum dos dois, obrigado pelos seus serviços, volte para onde você tem que voltar. E aí, deixando claro que o mundo precisa dos Winchester, esse lado cavaleiro brilhante do Cass voltando a funcionar, uma vez que o personagem do Castiel foi tão maltratado nas últimas temporadas, fizeram ele de gato-sapato, colocaram ele numa máquina de lavar no centrifugar, né? Fizeram de tudo com o Exato. personagem, aquele resgatando a essência daquele anjo que a gente conheceu lá no começo, onde ele se apresentou de forma imponente, porém de forma muito humilde, dizendo que ele era um anjo do Senhor, né? Frase célebre dele, né? Exatamente. E esse título não faz referência a nenhuma música, mas faz referência a um filme que provavelmente você assistiu, a um livro que eu espero que você tenha lido, que é o First Blood. First Blood é a história de Rambo, John Rambo. O livro é muito bom e o título Uhum. o original, tanto do filme quanto do livro, é First Blood. Ali a gente O vê, primeiro sangue. principalmente no livro, um personagem muito mais denso, muito mais machucado, muito mais querendo só paz e sossego, onde ele não traz a guerra, mas a guerra sempre encontra uma forma de colocá-lo no meio dos acontecimentos, e aí ele tentando sobreviver de novo, uma vez que ele voltou do Vietnã no primeiro filme, no livro, ele só quer encontrar um amigo que ele descobre que está com câncer, e aí a coisa se desenrola, até que o Coronel Troutman fala: eu estou aqui não para salvar o Rambo de vocês, eu tô para salvar vocês do Rambo. Mas aí fica a referência de um grande livro. O filme todo mundo conhece, se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro, é muito bom. Legal, boa referência, sensacional. Aliás, esse episódio, ele quase não tem elementos sobrenaturais acontecendo. Ele tem os personagens ali, obviamente, mas a trama em si desenrola quase que de forma 100% política, né? Todo com envolvimento político ali. A gente tem a questão teve a primeira traição Da Mary. da Mary, que culmina nessa segunda traição, que é ela deixa de ajudá-los, né? Ela traiu os traidores. Isso faz dela uma mocinha ou uma pessoa mais questionável ainda? Eu fiquei com essa Exatamente. dúvida, né? Eu não confio em agentes duplos e muito menos triplos. Ah, eu também não. Levando em consideração que a gente começou essa nossa cobertura especial dessa temporada dizendo que a Mary não deveria ter voltado, já fica claro a nossa posição em relação a essa carniça, Exatamente. né? Ok, com certeza, com certeza. Filha de quem? Filha de quem? Do carniça, claro, do Samuel, aquele Filha do nojento. carniça, Samuel. E aí, Adilson, Ah, vamos para o vamos, 10, vamos para o 11, o que que você decide? vamos agora pro 11º episódio, Regarding Dean, né? Sobre o Dean, né? Que, aliás, anda meio sumidão, né? Nessa temporada. Ele e o Sam ficaram quase que de férias, praticamente. Só Exatamente, aparecem, né? exatamente. É meio isso. É meio isso. Parece que a Mara, ao trazer a mãe Winchester de volta, ela deu um Vale Night para os rapazes, né? Eles estão Quase mais isso. soltos, menos preocupados, menos sendo o centro da trama, né? Exatamente. Já aí esse episódio aqui a gente já começa tem o Dean de volta aqui no centro das coisas, né? O Dean ele é atingido por um feitiço e esse feitiço vai aos poucos apagando a memória dele. Então ele começa a esquecer nomes, coisas que aconteceram, coisas importantes, né? Caçadas. Ele começa a dar branco, né? Vai deletando ali um vírus que vai corroendo a memória do computador, né? Até que ele não consegue mais acessar praticamente nada, né? Então ele chega até a esquecer quem é o Sam, né? Então para variar, o Sam volta, né, naquela questão do quando acontece uma tragédia com um, o que que o outro tá fazendo? Correndo atrás para reverter, Sim, né? sim. Então é exatamente o que o Sam vai fazer, tentar salvar
o Dean dessa, né? Então, o Dean, que tem aquele ar mais pesadão, né? Carregado, né, sofrido mesmo da história deles como um todo, ele começa a ficar mais leve até, né? Você percebe que o personagem já não é mais aquela, né? Não tem mais aquele peso, digamos assim, Ele não né? tem mais aquela cara de irmão mais velho, né? Exato, ele passa a ser gentil, né? Normalmente ele é o cara carrancudo e engraçado, né? Sim. E ele começa a ficar gentil, né? E se despreocupa com as coisas, nem consigo mesmo ele tá mais aí, Ele, come, né? ele começa a beirar o inconsequente, né? Exatamente, exatamente. Aham. Então, o Sam, ele acaba conseguindo, obviamente, reverter o feitiço, mas o Dean não se lembra de nada do que ele viveu durante a perda da memória. É como se ele sofresse um apagão do apagão da memória. Ele Aham. não lembra de ter perdido a memória, ou de estar perdendo, né, a memória, e o Sam fica com aquela sensação de que chegou a perder o Dean, que o Dean não lembrava Sim, quem era ele. Então, pro Sam fica um peso desse dia, né, do que acontece com ele, né? Fica uma coisa meio agridoce, assim, puxa, que sim. bom que salvamos o Dean, mas poxa, eu Não, cheguei a nesse perder episódio o meu vale irmão. ressaltar também a cena do espelho, o Dean tentando repetir o próprio nome, tentando lembrar a história da própria família, lágrimas correndo. É uma atuação fantástica do Jensen. Eu acho que emocionalmente foi uma das mais pesadas para ele e a gente Sim, com realmente se certeza. preocupava com ele. A gente estava quase indo às lágrimas com ele, mas como assim? Como assim você não lembra do Sam? Você não lembra do teu pai? Você não lembra do Impala? Você não lembra de tudo que te trouxe até aqui, né? Então, se o Misha teve a masterpiece dele interpretando o Mark, nessa o Jensen teve a masterpiece interpretando o Jim, né? Exato. E é engraçado porque esse é um dos episódios, assim, desde a quinta temporada, do pós-quinta temporada, né? A gente sempre marca as coisas Sim, antes e pós-temporada, né? isso. Pós-quinta temporada, né? No pós-quinta temporada, esse é um dos episódios mais, assim, amados pelos fãs. Sim, e o Jensen, sempre é constantemente elogiado ainda hoje por conta desse episódio, da atuação dele, né? Nesse episódio aqui, né? É um episódio que humanizou bastante o Dean, Sim, né? Que mostrou também o quanto o Sam depende do irmão emocionalmente. Aliás, um do exatamente. outro, né? Um depende do outro. A gente já viu isso, o oposto também outras vezes Sim, sim. com o Dean, né? Mas Então, é essa normalmente o dependência Jim que emocional. sofre, mas normalmente o Jim que é o alicerce, é o Jim que vai reconstruir. O Sam que Isso. é E frágil, aqui ele é tá. mais fragilizado. Essa troca de papéis talvez tenha ajudado a intensificar o momento, né? Exatamente isso, exatamente isso. Eu, particularmente, gostei muito de ver essa inversão, Sim, né? De sempre é o Sam, a não ser aquela questão da marca do Caim, né? Que a sim, gente tinha sim, visto o sim. Sam, né? Mas aí foi um arco principal. Mas como um episódio algo marcante especificamente, sempre era o contrário, né? Aham, E aqui nesse episódio, quando virou, ficou bem legal de a gente ver essa dinâmica deles dois de novo. também gostei. Seguir pro episódio 12. Pra onde você quer ir? Podemos. Stuck in the middle with you. Stuck in the Middle with You, né? Preso no meio com você, né? É um episódio, Exatamente. Você é né? comigo, eu vou começar então. É um episódio tarantinesco. É um episódio no estilo do Tarantino, é uma narrativa Eu ia não comentar linear. isso. É uma narrativa não linear. Então o grupo tenta matar um demônio, mas é uma armadilha de um dos príncipes do inferno, o Ramiel. E aí tem a revelação que o Crowley, na verdade, adivinhem vocês, depois de ter passado tudo o que aconteceu, o Crowley revela que ele salvou o Colt. Na verdade, o Colt estava em poder dele todo esse tempo, desde que a gente tinha tido essa arma como perdida. Então ele revela que ele está com o Colt. E adivinhem vocês o que ele faz com esse Colt. Lembrando que vocês sabem que o Colt foi feito pelo Samuel Colt e é a única arma que mata tudo e qualquer coisa. Aí vocês comecem a pensar o que está sendo essa temporada. Eu não vou nem dar esse spoiler, eu quero que o Adilson transcorra a respeito desse episódio deveras peculiar. Ele acontece. O fato dele acontecer fora de ordem já é sensacional, Sim. né? Eu gosto muito desse episódio, né? Então ele é revelado aos poucos pra gente ali, né? O que deu errado, né? A gente vai entendendo aos poucos. Era uma missão, deu errado, por que deu errado, a gente vai vendo os fatos acontecendo ali. E
conhece, né, ali o Ramiel, né, um dos príncipes do inferno, né, o Sam, gravemente ferido, né, num confronto ali, ele quase morre, né, a Mary, ela chega atrasada para ajudar, né, e ela acaba sendo ferida, né, de forma mortal ali, né, quase que à beira da morte mesmo pelo Lúcifer, né, e que apareceu de surpresa, não tinha nada a ver, que apareceu de gaiato no navio. Até então, não tinha nada a ver ele aparecer ali, do nada ele aparece. Fala, opa, olha eu aqui de novo, olha eu aqui outra vez, e, né, só para dar mais trabalho, né? E o episódio, ele acaba terminando com forma meio chocante, digamos assim, que é a Mary aparentemente morre nos braços do Dean. Tarararam. E aí, né? O E que, aí? que E você aí? achou desse impacto, Orso? E aí, lembrando para quem que o Crowley entregou o coach? Claro que ele entregou o coach para Mary. Então vamos ver se esse momento tan 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 que o Adilson colocou. Será que a Mary morreu? Será que ela não morreu? Levando em conta que ela está totalmente manipulada, enganada e mais atrapalha do que ajuda. Agora, além de tudo, ela está com o coach. Então durmam com um barulho desse, lembrando que esse é o episódio 12 só. Uhum. Não por um acaso, Orso, do teu primeiro comentário sobre esse episódio, ele é deveras inspirado em Pulp Fiction. Pulp Por isso ele é Fiction. montado desse jeitinho. Ele Tarantinesco especificamente, dessa forma por causa do Pulp exatamente por Fiction. isso. Não tinha como negar também quando você assiste, você assistiu Pulp Fiction, Sim, você já saca, nossa, parece pra caramba, sim, sim, sim. né? Então fica a referência aí, Muito bom, né? muito bom. Do filme. E aí eu queria puxar a gente, porque a partir daqui, desse ponto aqui, a gente começa já a ter uns espaços. Eu queria já puxar a gente para o episódio 14, The Raid, The beleza? Braid, vamos para o 14. O Family Field fica aí para vocês conhecerem, assistirem. Vocês vão ter uma informação deveras peculiar sobre o nosso Crowley, mas aí eu não vou dar spoiler, vou deixar vocês assistirem e acompanharem. Vamos para The Raid. E aí, Adilson? The Raid traz o Sam e o Dean, né, finalmente confrontando ali os homens de letra britânicos, né, em uma série de emboscadas que vão acontecendo ali de forma meio coordenadas, né, e eles vão já confrontando os homens de letra aqui mais diretamente agora, né? Então, eles descobrem que os britânicos eles vêm sistematicamente assassinando caçadores. Os caras vêm, né? Assim, os americanos, obviamente. Né? E rola mesmo, tem uma rixa, né, entre eles, assim, entre como se Sim, fossem dois mundos diferentes, de sim. fato são, né? Mas um se acha mais do que o outro, e aí entra as tretas, né? Então, a verdade é que os homens de letra eles consideram os caçadores ineficientes. É muito derramamento de sangue, é muita morte, é muito não sei o quê, e eles já são todos os. "Oh, não me toques, deixa que eu coloco as luvas brancas, Por né?" obséquio, você pode ali falecer, fazendo favor? Exatamente, exatamente. Ele chega Bem por para aí. uma criatura e fala: Oi, seu lobisomem, então. O senhor não pode existir. O senhor pode ir ali falecer, fazendo favor por obséquio? Por favor, exatamente, né? Por obséquio, né? Uma forma bem britânica, assim, de educação de falar. Eu, particularmente, não gosto dos homens de letra. Eu acho eles, assim, arrogantes demais e muito cheios dos trelelê. Não gosto, né? Apesar do Sam ter esse ladinho, assim, É, mais mas o de Sam é homem a de letra, versão né? americana dos homens de letra, né? É aquela coisa da Exatamente. galera que eu sou mais versado no conhecimento, mas se tiver que pôr a mão na massa, eu ponho. E é Ou isso que se o Sam faz nesse episódio. Nesse episódio, inclusive, temos uma outra referência ao universo do Tarantino, do próprio Pulp Fiction. O Sam lembra o clássico do Samuel L. Jackson, claro que com menos palavrão, mas ele usa o Colt para eliminar um vampiro alfa. Então, no melhor estilo Pulp Fiction, no melhor estilo Samuel L. Jackson, você olha para essa cena, você já imagina o Sam de Black Power, aquela marra, aquela coisa que o Samuel entregou tão bem, né? realmente. E é isso aí. Então a gente vê a 12ª temporada, ela tem as suas referências que acaba salvando, né? Se você assistir com carinho,
Dá pra assistir. Eu até brinquei lá no começo que era um revival da sétima temporada, mas como eu disse, nada é tão ruim quanto a sétima temporada. Então, por mais que essa temporada aqui seja realmente aquém do que vinha Sim, acontecendo, o trauma da sétima faz com que ela passe assim, tipo, não, isso aqui tá exatamente. tranquilo, Nada tá é tão ruim tranquilo. quanto a sétima por enquanto. Então, o mais ou É, menos dessa aqui se torna ok, né? exatamente, exatamente. Aham. Mas a gente, em acordo aqui, o Orsi e eu brincamos sobre a referência com a sétima, porque o que vinha acontecendo desde a reconstrução ali da nona, décima e décima primeira, realmente a décima segunda fica aquém, né? E eu culpo dois elementos Diga. utilizados nessa temporada. O primeiro é a Mary, a gente já falou lá no começo, e o segundo a gente acabou de falar, que são os homens de letra. Eles deixam o Sim, bagulho chato, né? sim, Porque eles são chatos, né? sim. E Exatamente. aí, e aí, Orso, você quer seguir aqui na sequência pro 15? Qual é o episódio a partir daqui? Porque pra mim, minha opinião aqui, galera, Aham. pra mim, do episódio 14, já dá pra ir pro 17, Tá. tá? Não, Se o podemos ir Orso para o 17. Eu vou fazer uma menção honrosa rápida. Não vou colocar nem inserts a respeito do 15. No 15 nós temos, por exemplo, o tio Lu domesticado, Crowley controlando o tio Lu, e nós temos o Cass e os irmãos caçando um cão do inferno que escapou. Só isso já dá para instigar a curiosidade de vocês para assistirem o Uhum. 15. No caso do 16, Ladies Drink Free, bebidas grátis para as mulheres, para as meninas, para as donzelas. Nós temos um britânico que acompanha os irmãos numa caçada. E nós temos a nossa caçadora novata que não está mais em treinamento, mas ela não tem experiência. A Claire Nova, que é a filha da casca do Cass, ela acaba sendo mordida por esse lobisomem. Então, só por aí fica aí mais esse filler para vocês assistirem e depois comentarem o que vocês acharam, o que vocês não acharam. Episódio 17, como o Adilson está guiando o Impala aqui, ele está abastecendo, ele está acertando tudo. Nós começamos o último arco dessa temporada, que é o fim do jogo e o nascimento. Lembrem-se que tem um ranhentinho Mega Ultra Blaster Oppenheimer poderoso que tá para nascer, que a Exato. gente não sabe como, nem quando, nem de que jeito, nem como a mãe dele vai ficar depois desse nascimento. Uhum. Então, do episódio 17 até o 23, nós temos esses dois arcos a concretizar. Mas diga para nós, Adilson, a invasão britânica, The British Invasion. Exatamente. Esse episódio, né, já tratando de invasão britânica, então a gente tem ali claramente, né, os homens de letra britânicos de novo, né, na treta aí, né? Então o Samuel Dean e a Mary, que já fez o meia-culpa lá atrás, de, olha, fui eu mesmo, que não sei o quê, a mancada foi minha e blá 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 blá, né? Eles descobrem a extensão real do plano dos homens de letra, que é sistematicamente eliminar os caçadores americanos, porque eles acham que os métodos deles são caóticos, a gente acabou de mencionar isso lá atrás, Sim, né? Então, percebe que até mesmo o motivo do vilão aqui não é um motivo. Sabe é, quando você assiste o filme e você fala assim, eu gostei do vilão, mas achei ele sem uma motivação real. É os exatamente. homens britânicos de letra aqui, sabe? É ou não é, Orson? Sim, concordo. E já pontuando várias coisas interessantes para que você continue a transcorrer sobre essa invasão, nós temos a volta da Eileen, da nossa Xoxena, a nossa caçadora surda. Nós temos a grávida do ano aparecendo, e aí ela é protegida por um Dagon. É uma criatura que foi destinada a proteger, não a mãe, mas o Ramelentinho. Então, o Mickey começa a questionar o código dos britânicos, até que ponto vale a pena, até que ponto eles estão certos, até que ponto precisa ser feito da forma deles. E aí, os britânicos começam a mostrar as garras e nós temos a real extensão do perigo e do poder que eles têm, né? Exatamente, exatamente. Na sequência desse episódio aqui, a gente já traz o The Memory Remains, né? Metallica sempre.
Exatamente. The memory remains, a memória permanece, a lembrança permanece, né? Então, a gente tem aqui os Winchester investigando um espírito vingativo, né? De vez em quando eles trazem uma pitadinha desse antigo do Supernatural, do Ah, é a parte investigação, gostosa da espírito. coisa. É aquela É, gordurinha da picanha que, se for bem assada, meu, não isso. tem melhor, né? Exatamente, exatamente. Para não ficar sempre fugindo também da trama principal, de como começou e ficar uma É, coisa esquecida, na né? verdade é Até manter o porque DNA deles, né? Manter a essência da série, né? exatamente, exatamente. Para você não ter aquela sensação de que você está assistindo outra coisa, né? Então, eles vão trazendo em doses homeopáticas agora, porque eles têm, com o amadurecimento dos problemas que vem acontecendo, né? Com grandes problemas, vem problemas maiores, né? Sim. É aquela Eles não coisa, o têm muito. não você já tem, você precisa se dispor a tentar o sim, não. Na verdade, a pessoa já tem o não, ela busca a humilhação. É isso mesmo, é exatamente isso, né? Aqui, nesse episódio, a trama gira em torno de uma mulher que sofreu um abuso, né? E agora ela retorna como um fantasma para punir os seus abusadores, seus algozes, né? Agora, junto a isso, o Sam começa a mostrar sinais claríssimos de estresse pós-traumático. Então a gente tem umas questões psicológicas aparecendo com o Sam para variar, rapazinho que sofre psicologicamente desde Não, a já primeira fizeram um temporada, pavê da cabeça impressionante. dele até agora, tava na cara que uma Nossa, hora ia dar pau, né? com certeza, com certeza, né? Após aquele evento de tortura que a gente mencionou no episódio ali, né? Que Aham. ele sofreu ali no início da temporada, né? Isso traz sequelas para ele tardias agora, já no final da temporada, mas isso volta a reverberar na cabeça dele, né? Ainda, né? O Dean, obviamente, ele percebe que o irmão dele não tá, né, que ele tá escondendo alguma coisa, que ele não tá sendo sincero, que já passou por isso antes, quando, né, bem treinado do Sam sem alma, então ele já tem esse radar. Toda vez que o Sam não diz alguma coisa, ele sabe, Ah, sabe não, que tem usou o alguma coisa por banheiro. aí. Se ele não baixou a tampa, se ele não levantou a tampa da privada, tem alguma coisa errada. Exatamente, exatamente, né? Nesse episódio, Então, Como o Adilson bem colocou pra gente, nós temos um deus pagão, nós temos um Moloch. Moloch que vem isso, nessa cidade pequena. O Cat continua tentando enganar e ludibriar os Winchesters. E um dos melhores momentos desse episódio, para mim, é quando o Dean e o Sam entalham na mesa do bunker as iniciais SW e DW, imitando o que eles é fizeram quando nesse, crianças no Baby. Então, exato. vocês já viram, assistiram com a gente eles fazendo isso, eles tomando posse, eles colocando o selo deles no Impala. E aí, nesse momento, nós vemos ele fazer isso no Banker. É como se a No partir Banker. desse momento eles já entendessem que aquilo realmente é o lar deles. Eles estão acostumados e já sentem aquele quentinho no coração. Estando no bunker, não é mais um ambiente inóspito a ser explorado, né? É a casa deles, é a forma como que eles marcam o território, é muito bacana. Bacana você trazer essa referência, porque justamente esse é um dos episódios que os fãs, em geral, eles consideram assim, um episódio subestimado, que a pessoa acha que é um daqueles que posso pular, tudo bem, você até pode pular, ele não vai. Ele não mexe diretamente com a trama do que está acontecendo. Ele aprofunda novamente o Sam com o Dean, mas o Sam, pra gente, como espectadores, na questão do que está acontecendo com ele por dentro, Sim, né? E a gente sempre vê em fotos, imagens da série Supernatural, é muito famosa essa foto das iniciais deles na mesa. Então é nesse episódio que essa imagem é concebida, sim. né? O SW do Sam Winchester e o DW do Dean Winchester ali. E isso provavelmente não vai parar por aí. Essa imagem depois ela dá um upgrade mais para frente. Sim, exatamente. E não Chegaremos podemos lá. pular muito, agora eu vou propor para que a gente visite The Future, o episódio Bora? 19. Por quê? Nesse episódio, o Cass decide que a Kelly
Klein, a mãe do ano, precisa ser eliminada. Mas aí o bebê que ela carrega, que a gente já sabe que chama Jack, a gente já sabe tudo que ele vai fazer, passa um pouco do poder dele para o Cass, mostrando para o Cass o futuro. Então o Cass tem visões e lampejos de tudo que vai acontecer, e nesse momento ele vê que o garoto pode ajudar a salvar o mundo. E aí ele passa a mudar de lado, ele passa a ser o escudeiro do Jack, ele passa a ter o menino como um dos seus protegidos. Exato. E aí, quando isso acontece, quando o Cass sente o poder do bebê, ele só solta. Eu tenho fé. E aí é um momento intenso, porque a gente vê que o Cass, ele sempre pende para o certo que precisa ser feito. Então, imaginando que esse menino, essa criança, esse bebê, podia ser uma arma de poder infinito e ele não sabia a índole desse bebê, uma vez que o bebê é filho do tio Lu, é melhor exterminar agora, que é mais fácil, do que depois que essa criança tiver consciência de tudo que ele é capaz de fazer. E aí, a hora que ele é abraçado por esse bebê dessa forma, ele é convidado a conhecer, olha, peraí, não é porque eu vim dali que eu vou ser igual. E aí ele Exato. passa a entender que o correto a se fazer a partir de agora é mudar de lado, é realmente proteger o pequeno catarrento, o super catarrento. E é legal que esse episódio ele coloca o terceiro arco mais em evidência, né? Sim. Que é a questão do Nefilim, né? Porque até então, o que se tem de referência dos Nefilins, que eles foram gigantes, é aquela referência bíblica, né? E Aham. que Deus mandou o dilúvio, né? Para acabar com os Nefilins e de quebra foi toda a humanidade que ele já achava que estava quebrada mesmo. Então vamos começar, vamos dar um reboot. Foi ali, Exatamente. né? Vamos formatar Então essa eles porra têm que deu ruim. Aí ele pensando, fala, exatamente, puta, troquei os dinossauros que eram tão legal por essa gente aqui. exatamente isso. Agora o que acontece? Eles não sabem o que vai ser esse Nefilim. Pode ser uma coisa, pode ser outra. O que eles sabem é que vai ser um ser de extremo poder. É isso que eles têm, é a informação que eles, né? Como esse poder pode ser usado, é aí que o Castiel começa, tipo, porque a visão que ele tem liga diretamente Lúcifer a Semi, é que a gente não é mais spoiler, porque a galera, né, Para, né? fala sério, 20 anos, galera, não é mais spoiler, tá? A visão que o Castiel tem e que leva ele a ter essa atitude extrema em relação ao Nefilim, ao bebê Nefilim, né? É a morte do Sam pelas mãos do Lúcifer, né? Que o Lúcifer finalmente vai dar fim à vida do Sam, né? E é como se fosse a Linda Hamilton em Exterminador do Futuro 2, Sim, Sarah Connor, tendo, né, a visão do julgamento final, aquela cena sim, exatamente. para A esse gente peso. faltou só ver a grade, né? Segurando na grade. Exatamente, exatamente. Bem isso, bem Então, isso. esse episódio ele tem essa importância de trazer a questão do Nefelim para cá, porque agora o Castiel também na postura de protetor, será como é que isso vai ficar entre os Winchester, né? Será que eles vão estar de acordo, né? E porque o Castiel ele tem as informações das visões dele e ele não conta, né? Ele então, para quem tá olhando de fora, ele tá trilhando um caminho perigoso. Ninguém tá entendendo o que ele tá fazendo, né? Só ele na cabeça dele que sabe ali. Então vai aumentando essa tensão em torno da questão do quem é o Nefilim, o que vai ser esse Nefilim agora pro final da série, e não só pro final da série, não, da temporada, né? E até então é um problema que a gente pensa no na temporada. E para depois da temporada, né? Vamos seguindo? Aqui Podemos, não por dá pra pular favor. muito mais hoje. Por favor, vamos lá. Vamos pro 20. Twigs and Twine, Tasha Baines, né? Galhos, cordas e Tasha Bates, né? Esse é um episódio onde o Sam e o Dean, eles recordam a Alicia Baines, né? Que era uma bruxa, né? Eles amam bruxas, né? Eu gosto de falar isso, porque eu sempre me lembro do Sam, do Saudade Dean. Rowena, fica aqui, ó. Rowena. Rowena, não, tem uma cena com a Rowena que essa merece a menção, que eu não me lembro em inglês como ficou no original, mas na dublagem ficou sensacional que a Rowena e o Sam e o Dean
estão um ajudando o outro ali, e ela pega a informação que precisa dele, joga um feitiço onde eles ficam parados, grudados no chão, não conseguem se mover, e a frase do Dean, daquele bom brasileiro, é bruxa safada? Que bruxa safada? Ficou sensacional a dublagem. É bem isso. E essa bruxa, então, a Alicia, ela já havia sido ajudada por eles antes, né? Já passaram por ela antes. Agora ela está sendo acusada de um assassinato, né? Durante essa investigação desse assassinato, os Winchester percebem que os homens de letra britânicos, de novo, eles aí, os caras, né? Estão plantando provas para incriminar pessoas, justificar execuções, né? Então, é uma temporada que Eles sempre são vem com essa de sujos, eles são manipulação. nojentos, né? Esse Uhum, episódio é exato. interessante também colocar que ele é uma coisa bem old school. Ele tem uma referência quase direta ao próprio Bruxa de Blair, porque a bruxa cria bonequinhos de graveto e aquela coisa mais que a gente conhece do folclore das bruxas, né? E a Mary descobre a verdade sobre os homens de letra. E o que eles fazem com os caçadores que para eles são fora do padrão, são problemáticos. Ela é Exato. capturada e submetida a uma lavagem cerebral. Então, nessa temporada toda, o maior vilão não é o Tio Lu, o maior vilão não é o Jack, o maior vilão não são as criaturas todas que eles enfrentam. O vilão principal dessa temporada são os Homens de Letra. Exato. Que vem com aquela motivação que eu falei, nenhuma, né? Então, É, por isso fica uma temporada xoxa. É uma temporada quase boa, ela é o tempo todo é, quase que vai ser legal, né? Esse episódio foi bom, mas você olha em torno dele, fica uma coisa assim, exatamente. né? Imagina que tem todos Esse, os elementos que você goste, mas a pessoa não soube juntar tudo. ele não soube, exatamente, exatamente. Faltou uma mão ali específica ali, sei lá, uma cola, né? Não deu grude, não deu liga. Exatamente. Então, mas esse é um episódio que acaba sendo importante porque mostra a brutalidade, né, dos homens de letra. Eles são assim, sem escrúpulos mesmo. Eles fazem o que tiverem que fazer para alcançar o meio que eles precisam alcançar, né, o fim que eles querem alcançar, né? Isso fortalece para os Winchester a motivação de querer acabar com os caras. Só Sim, isso, né? justifica, né? Porque os Winchester eles precisam não só de motivação, eles precisam de motivo, eles precisam justificar. Em momento nenhum as ações deles foram por impulso. Todas foram justificadas. As boas, as Exato. ruins, as cagadas que eles fizeram, foi sempre pensando numa lógica que era o melhor a fazer. Sim, E exato. isso os Winchesters têm, e isso eles carregam com eles. Isso é verdade. Eles nunca mataram ninguém, eles nunca foram atrás de ninguém porque simplesmente por quê? Porque Ah, não não, gostamos de peguei, você. peguei ranço, vou lá. É, só por ranço. Nunca foi, nunca foi. Teve algumas questões pesadas, a gente teve personagens carniça, Sim, né? Mas eles buscavam o tempo todo serem a carniça, né? sim, Para os Winchester, o peso é outro, eles vêm de outra forma, né? exatamente. Então, Tanto episódio que, 20. tanto que nós já apontamos várias vezes ao longo dessa estrada até aqui de todas as criaturas que, pro julgamento deles, não mereceram morrer. Sim, Porque a exatamente, bússola exatamente. moral, o senso de justiça deles, né? Exatamente, exatamente. Então é uma coisa, nunca teve isso de só porque eu discordo do jeito como você age, então é melhor matar você, que é o que os homens de letra vêm fazendo nessa temporada, né? Mas é um motivo bem xoxo mesmo, eles podiam Sim. ter outro motivo. O episódio 21 é aquele momento revolts. Eu fiquei chateado, o Adilson ficou chateado, todos vocês que assistiram ficaram chateados. Por quê? Esse episódio 21, There is Something About Mary, tem alguma coisa na Mary, algo não está certo, algo de errado não está certo. Os caçadores americanos começam a morrer misteriosamente. E aí, dentre esses, nós temos a nossa Aileen, que foi pega por um cão do inferno controlado pelo Cat. A Mary agora reprogramada, porque nós vimos que ela foi feita uma lavagem cerebral nela, luta contra os rapazes. Olha o nível de noia desse roteiro, né? A, ter tirado a Aileen da gente, meu, que personagem agradável, que menina fantástica. Ela já estava caindo nas graças da galera, ela já veio ficar no lugar da Charlie. A gente já queria ter que ela tivesse um quartinho no Banker para poder acompanhar isso mais de perto, para a gente melhorar a interação dela com os rapazes,
para que ela pudesse participar de várias outras caçadas e momentos deveras peculiares. E aí, o que o estagiário faz? Ah, vamos matar a Eileen. E de uma forma brutal, porque os cães do inferno a gente conhece, a gente sabe que eles são poucas ideias. Não tem essa coisa de, vem aqui, ó, vamos ali, vai ser de boa. Não, não vai ser de boa. Então, para mim, esse episódio marcou bastante porque a Xoxena vem esse rescindir o contrato dela. Foi totalmente cruel, foi desnecessário. E assim como eu, vários fãs ficaram revoltados com o personagem do Cat. Talvez eles fizeram isso para que a temporada termine com um grande vilão, porque é aquela coisa do xoxo que você comentou. Mas e aí, Adilson? Eu concordo contigo, esse episódio, ele beira o desnecessário, né? Que, poxa, a gente já tinha gostado da menina, né? Sim, Igual a Charlie, a gente já tinha gostado da Charlie. Por exatamente. que que fizeram aquilo com a Charlie, né? Igual a Jodie. É, exatamente, né? Então, enfim, temos decisões aí que eles tomam na mesa lá que a gente não fica sem entender o porquê, mas eu concordo contigo no sentido de fizeram isso justamente para que tivéssemos um FDP à altura, né, que merecesse ser caçado Sim, pelos Winchester, né? E tipo, cara, esse cara não tem como engolir. Não tem como levar adiante. Esse exatamente. cara merece. Ele merece um tiro do Colt. Sim, Né? sim. Não, tiro do coach Né? nada. Ele merece passar a linha da massagem, passar uns 6 meses lá. Serve também. Aham. Exatamente. E aí? Agora, esse episódio, ele também traz pra gente a questão da Mary, que aparece pra proteger a Kelly, né? A quase mamãe. É. Né? Então, o que a gente tem aqui cria-se um laço emocional entre as duas personagens ali, né? Ah, e a Kelly começa a demonstrar sinais claros de que o Jack é consciente, mesmo dentro do útero, mesmo sem nascer, né? Porque ele fala com o Castiel, né? Pedindo para viver, né? O Castiel já tinha essa tendência a deixá-lo viver mesmo. Não, Então, já tinha feito, né? ele já tinha ganho o Castiel, né? Mas ele não sabia disso. Exatamente, exatamente. Então, é um episódio que, de cara, ele já meio que humaniza o Jack pra gente, que nem nasceu ainda, né? Mas ele já deixa aquela coisa de, tipo, ele quer viver, cara, né? Mexe emocionalmente Sim, com a gente. E se um feto pudesse falar com a gente, né? Já pensou, exatamente. né? Então, aproxima a Mary do papel de protetora de novo, começa a meio que trazer. Então é um episódio que ele tem essa importância para a personagem Mary. É aquele episódio que, tipo assim, ó, a partir daqui, Mary, a gente vai consertar você. Tipo, começa uma redenção da Mary, Aham. né? E já traz aquela urgência do confronto final. Já começa aqui nesse episódio, essa questão do papo com o Jack, com o Castiel e tudo mais. Então, daqui para frente, é só para É trás. só para trás, exatamente. Né? O episódio 22, já entrando nele aqui, ou você tem mais algum arremate do Não, não, 21? podemos ir para o 22. O Sam lidera um exército de caçadores para destruir a base dos homens britânicos de letra. Se mexeu com quem não devia. Então, o Dean entra na mente da Mary para tentar trazê-la de volta. Lembra que ela foi feita uma lavagem cerebral, ela foi escravizada, foi feita uma programação nela, por isso que ela estava indo contra os rapazes nesse final e tal. O Dean acaba perdoando a Mary dentro da mente dela. Ó, eu odeio, mas eu te amo. Ó, tudo bem, mamãe. Ó, que coisa linda. Comercial de margarina, ok? E aí, o abraço final quando ela acorda. Para mim, vale. Esse episódio é até rápido por ser um dos finalmente, mas tem essa redemption da Mary que o Adilson colocou. Essa coisa, não dos meninos aceitando ela como mãe de volta, mas perdoando as cagadas que ela fez até aqui. Não é uma coisa de agora somos uma família. Não. Entendemos o que foi feito, te desculpamos por isso. Ponto. E aí o Sam pondo para quebrar lá, destruindo os britânicos. Alguma coisa do 22 ou podemos ir pro 23? Esse episódio 22 aqui, ele é o episódio que põe fim ao arco lá do começo, que é o da redenção
Sim, da Mary, da né? Que Mary. faz ali o Culpa e Redenção, Sim, que não devia existir, já começa por aí, é um arco sim, que não devia sim, existir, ou sim. pelo menos não dessa forma, né? Porque deixou a personagem chata, ficou aquela personagem amargurada, não queria estar aqui, ai, nada tá bom, ó, a vida, ó, azar, a gente já falou disso, né? Mas traz de volta aqui uma coisa sobre os Winchester nesse episódio, que é os Winchester não são perfeitos, os Winchester, eles protegem as pessoas, eles lutam para proteger, salvar pessoas. E não pelo controle. Então, não importa quanto poder você ofereça aos Winchester. Não é isso, não é disso que se trata a busca É. deles. Eles não querem Então, é um controlar episódio que. nada nem ninguém, eles não querem ser mais do que nada nem ninguém, eles querem fazer o que tem que ser Exato, feito. exatamente. É isso aí, né? Então, é um episódio que, para mim, mesmo em meio toda a chatice do entorno dele, é, ele tem essa função de trazer de volta os princípios dos Winchester, Sim. saca? Uma coisa mais bem assim, tá? Resgatar meio que os 10 mandamentos deles, né? Isso, exatamente, exatamente. Faltou o Charlton Heston com a Faltou o placa. Charlton Heston, exatamente. Bem lembrado. E aí nós chegamos em All Along the Watchtower. O Jack finalmente nasce. E aí esse evento deveras peculiar abre uma fenda no universo alternativo. Já vimos isso quando o Purgatório abriu, já vimos isso, já sabemos o que isso implica. E aí nessa fenda o tio Lu escapa, começa um confronto final. Nesse episódio, nessa temporada, nós vamos dar adeus a mais uma participante que a gente ama odiar, uma pessoa que a gente gosta bastante. O Crowley se sacrifica para a fenda fechar. O tio Lu manda o Cass de arrasta na frente dos irmãos e a Mary vai para a fenda arrastando o tio Lu com ela. Passa o tempo, o Sam encontra o Jack, o pequeno catarrento já crescido, no escuro, com um sorriso deveras peculiar. Esse é o Radcliffe dessa temporada, mas eu quero a visão do Adilson sobre esse final, sobre esse tchau do nosso Crowley, sobre o tio Lu fazendo luzice, porque é isso que ele faz. A questão do Crowley, eu nem sei dizer, porque era um personagem que eu esperava que sobrevivesse na série até o final dela, Sim, sim. né? Até o E aí a ator gente. esperava isso, ele foi Sim, surpreendido. sim, exatamente. Então foi uma surpresa e não das mais agradáveis da série, assim, de Sim. despedidas e tudo, né? Acho que talvez pudessem ter tido outras despedidas, não sei. Mas eu senti bastante a saída do Crowley a partir desse episódio, dessa temporada. Ele fez Eu falta, sinto realmente ele bastante. vai fazer falta. A gente vai entrar nas próximas temporadas aqui, a gente vai falar disso, né? Mas eu acho que pra mim o mais impactante desse final foi isso, foi o Crowley. E Sim. realmente foi inesperado, né? A gente tava vendo ali tudo, tinha todo um plano né, e vai fazer isso, aí na hora você diz não sei o quê, e aí de repente o Crowley, ele é ótimo em seguir regras, né? Ah, não, ele é O top. Crowley é ótimo em seguir o Ele é plano. top. É bem aquele meme, né? Você pega lá o pote de leite e tá lá, abra aqui. Ele corta do outro lado e escreve no Ele meio, que corta do ninguém outro manda em lado. mim. Ele é esse cara, exatamente. Meu, por que que você abriu a caixa por baixo? É, Ele é o porque eu cara que quis, não é abre. uma lata de leite que vai mandar em mim. É, exatamente. Ele é o cara que compra os sucrilhos e abre os sucrilhos por baixo a caixa. Ele não É, tá nem aí que sim, tem o sim, sim, sim. lacrezinho. O abre aqui para ele é totalmente desnecessário. Exato, exatamente. Mas realmente eu senti bastante isso, foi bem impactante. É um personagem que eu gosto muito desde sempre, assim, desde o surgimento dele, né? Acho bem bacana o personagem. E a temporada termina com o Jack se perguntando ali: eu sou um monstro, né? Termina aí, Exatamente. né? É uma coisa que faz a E referência ao próprio Frankenstein, porque o sim, sentimento que o Jack sim, passa ali é de eu não sei qual é o meu propósito, eu sou ruim, eu sou bom, por que que eu existo? É uma série de interrogações que permeiam o pequeno Jack e a gente sabe que a exato. essência dele nem a gente sabe o que é. Na verdade, é interessante olhar essa questão da essência, porque já pelos episódios anteriores, em que há aquela conexão com Castiel e tudo, Harry, o Sam e o Dean têm o que na mão agora? Um ser poderoso que é capaz de destruir o universo,
mas que essencialmente nasceu bom. Ele não nasceu com Exatamente. nenhum, não demonstra ali nenhuma vontade maligna de destruição e tudo mais. Ele nasceu bom. Isso é bom? É bom, né? Mas a Porém, gente todavia, contudo, entretanto, somente nós vamos saber disso na 13ª temporada. exatamente. Adilson, obrigado pela companhia, obrigado por mais essa visita a uma temporada que foi meio amarga, mas é sempre muito bom ter você aqui, é muito bom ter o prazer da tua companhia. A gente se vê novamente na 13ª temporada. É nós esse. Valeu! Assuntando filmes e afins.